Magia Interior, de Robert Johnson. Romantismo, parte 14. A sombra como entrada no paradoxo. Começamos discutindo a sombra e bem que podemos fazer a pergunta: o que o paradoxo tem a ver com a sombra? Tem tudo a ver com a sombra, pois não pode haver paradoxo, esse lugar sublime de reconciliação, enquanto não possuirmos a nossa própria sombra e a elevarmos a um lugar de dignidade e valor. Possuir a própria sombra é preparar o solo para a vivência espiritual. As escrituras e muitas histórias nos contam que encontramos a matéria-prima da santidade nos lugares e fatos mais comuns. É nos conflitos e tensões do dia a dia que achamos a pérola valiosa, como diz o ditado místico. A ninguém faltam essas experiências. Uma vez que alguém disse que Shakespeare podia erguer o telhado de qualquer casa e encontrar um drama imortal. Uma vez alguém disse que Shakespeare podia erguer o telhado de qualquer casa e encontrar um drama imortal. Erga o telhado de qualquer vida humana e encontrará os paradoxos que são a preparação para uma vida religiosa, uma visão daquilo que é maior do que pessoal. Do conflito ao paradoxo, do paradoxo à revelação. Essa é a progressão divina. Quem já não se apaixonou por alguém por quem não deveria? Manter-se fiel a isso e ao mesmo tempo ao próprio senso ético e moral é preparar o palco para o eu, algo maior do que o próprio eu. Quem é que já não passou a maior parte do seu tempo deliberando se deve fazer a tarefa disciplinada ou vadiar um pouco mais sonhando em nenhum lugar? Nenhuma das duas alternativas é sagrada. O lugar sagrado fica exatamente no paradoxo entre as duas. As pessoas costumam entrar no consultório e expor com grande embaraço e agonia um choque de valores. Elas querem uma solução, mas teriam algo maior ainda se pudessem impedir que a sua consciência aguentasse o paradoxo. Uma amiga foi para sua consulta com o Dr. Meyer em Zurique, que era famoso por fazer comentários usando uma só palavra, já, para qualquer coisa que lhe contassem. Num bom estilo inglês, a minha amiga expôs corajosamente a complexidade da sua vida. Ela se desfez em pranto e exclamou que não aguentava mais já, guilt, respondeu o Dr. Meyer. Agora sim, vai acontecer alguma coisa. Esse é um remédio muito forte, mas é correto para alguém que tem força para aguentá-lo. Quando a bala, que não pode ser detida, bate na parede impenetrável, encontramos a vivência religiosa. É exatamente nesse ponto que a pessoa cresce. Uma vez Jung disse o seguinte: encontre o maior medo da pessoa e é aí que ela vai se desenvolver em seguida. O ego é moldado como um metal entre o martelo e a bigorna. Isso é para os corajosos e não é fácil encontrar uma natureza moral ou ética forte o bastante para o processo. O heroísmo poderia ser redefinido na nossa época como a capacidade de aguentar o paradoxo. Assim, na prática, o que você deve fazer? Basta fazer essa pergunta que ela tira o centro, pois ela o obriga a escolher entre fazer e ser. Nenhuma solução volúvel funciona. Uma edição antiga da revista Psychology Today gritava em letras garrafais na capa: não faça coisa alguma, fique aí parado.
Parece uma brincadeira, mas é chamar a nossa atenção para o budismo num momento em que precisamos muito dele. O paradoxo é levado ao próximo estágio de desenvolvimento por uma espera altamente consciente. O ego não pode fazer mais nada, precisa esperar algo que é maior do que ele mesmo. A doutora Marie-Louise Wolfram coloca isso na sua costumeira linguagem direta. Jung disse que estar numa situação sem saída ou estar num conflito sem solução é o clássico início do processo de individuação. Deve ser uma situação sem solução. O inconsciente quer o conflito sem esperança para colocar a consciência do ego contra a parede, para que assim o homem perceba que tudo que fizer é errado. Sua decisão, qualquer que seja, será errada. Isso tem por objetivo derrubar a superioridade do ego, que sempre age a partir da ilusão de ser responsável pela decisão. Naturalmente, se uma pessoa diz, bem, então vou largar tudo e não tomar nenhuma decisão, basta retardar e tirar o corpo fora disso. A coisa toda é igualmente errada, pois assim naturalmente nada acontece. Mas se a pessoa for suficientemente ética para sofrer até o âmago da sua personalidade, então, geralmente, o eu, com E maiúsculo, se manifesta. Na linguagem religiosa, poderíamos dizer que a situação sem saída tem por objetivo forçar a pessoa a confiar num ato de Deus. Na linguagem psicológica, a situação sem saída, que a ânima arranja com grande habilidade na vida de uma pessoa, tem por objetivo empurrá-la para uma condição na qual ela seja capaz de vivenciar o eu superior. Ao pensar na ânima como guia da alma, estamos aptos a pensar em Beatriz conduzindo Dante ao paraíso. Mas não deveríamos nos esquecer de que ele vivenciou isso somente depois de ter passado pelo inferno. Normalmente, a ânima não toma a pessoa pela mão conduzindo-a direto ao paraíso. Primeiro, ela a coloca num caldeirão fervente, onde é cozinhada durante algum tempo. Consentir ao paradoxo é consentir ao sofrimento aquilo que é maior do que o ego. A vivência religiosa fica exatamente nesse ponto de insolubilidade, no qual achamos que não podemos mais prosseguir. Isso é um convite para aquilo que é maior do que o próprio eu. Muito bom! A seguir, capítulo 3, a Mandorla.